Sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório eletrônico está associado à revista Unio EU Law Journal, que é publicada pela Unio Editora em acesso aberto, e também está associado ao Centro de Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG, que nos foi atribuído pela Comissão Europeia em 2022. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de dirigir tanto a revista Unio quanto o Centro de Excelência Jean Monnet CITDIG, e no âmbito deste Centro de Excelência serão desenvolvidos e divulgados conteúdos relacionados com cidadania digital, com sustentabilidade tecnológica, com a proteção dos direitos fundamentais na chamada Década Digital 2030, como o intitulou a própria Comissão Europeia. O formato que hoje vão acompanhar intitula-se Juniors to Seniors, no âmbito do qual um jovem investigador da Universidade do Minho convida dois especialistas para com eles dialogar sobre o seu tema de investigação, preferencialmente investigadores que não sejam da sua área de base, a sua área de referência, como vai acontecer hoje, nos termos em que vão acompanhar. A jovem de hoje, a júnior de hoje, chama-se Nathalie Machado. A Nathalie Machado é doutoranda da Escola de Direito da Universidade do Minho, com bolsa atribuída pela FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia, e tem se preocupado com a transição ecológica, que se pretende uma transição justa. Pelo menos é o que refere à ampla legislação da União Europeia, que está a implementar o Pacto Ecológico Europeu. Mas o que é isto de transição justa? Que implicações este conceito de transição justa efetivamente tem, este conceito jurídico? O que isto significa? E por isso importa para chegarmos a uma conclusão sobre isso, importa dialogarmos com biólogas, e posso falar no feminino porque hoje nós estamos todos entre meninas. Importa dialogar com biólogas que percebam a estratégia da biodiversidade que está a ser implementada pela União Europeia e que estejam também familiarizadas com o entendimento de biosustentabilidade. Na ciência jurídica, nós percepcionamos a sustentabilidade como um processo mediante o qual se prossegue uma sociedade global capaz de perpetuar-se indefinidamente no tempo em condições que assegurem a dignidade humana. E não só, também a dignidade dos seres que convivem conosco no planeta. E nessa perspectiva, será sustentável tudo o que contribua para este processo e insustentável tudo o que se afaste dele. A ciência jurídica tem considerado a sustentabilidade como o princípio de um novo paradigma secular do gênero daqueles que se sucederam no desenvolvimento do constitucionalismo moderno, o humanismo no século XIX, a socialidade no século XX, a sustentabilidade no século XXI. E por isso nós estamos diante de uma necessidade, a necessidade de um conceito integrativo de sustentabilidade, isto é, um conceito que integre também a componente tecnológica, para além das clássicas componentes ambiental, econômica e social da sustentabilidade. Como é que as tecnologias digitais podem ser postas ao serviço da sustentabilidade? É esta uma das questões que nós pretendemos explicar através do Centro de Excelência. Mas talvez isto não baste, porque as tecnologias digitais moldam o próprio desenvolvimento. E por isso a sustentabilidade perfila-se hoje como um conceito matricial da chamada década digital. E para quê? Para que nós, no direito, possamos definir as condições e os pressupostos de regulamentação jurídica num contexto de evolução tecnológica permanente. Ora, para nós falarmos de tudo isto e de muito mais, nós temos hoje como convidadas as professoras Fernanda Cássio e Cláudia Pascoal, ambas professoras da Escola de Ciências da Universidade do Minho, respectivamente ex e atual diretoras do CBMA, o Centro de Biologia Molecular e Ambiental, no qual figuro com muito gosto como colaboradora, sendo a professora Cláudia Pascoal também diretora do IBS, o Instituto de Ciência e Inovação
para a Biosustentabilidade da Universidade do Minho. Vale a pena ressaltar que tanto o JusGov, o Centro de Justiça e Governação da Escola de Direito, como o CBMA, o Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências, protagonizam, em nome da Universidade do Minho, uma parceria, um protocolo de cooperação com o FOPIES, o Fórum de Investigadores do Oeste do Pará, Fórum de Pesquisa dos Investigadores do Oeste do Pará, sobretudo através da Universidade do Oeste do Pará, e nós estamos muito empenhadas no desenvolvimento da sustentabilidade na Amazônia, dos ecossistemas amazônicos, e, portanto, faço questão de ressaltar este projeto, porque é um projeto em que nós já estamos envolvidas todas há muito tempo e que muito nos apraz. Caríssimas, muitíssimo bem-vindas, é um gosto recebermos ambas neste centro de excelência, investigadoras excelentes. Caríssima Nathalie, passo-lhe a palavra como a protagonista da tarde, e agora me calo, da tarde, da manhã, do horário que nos estiverem a ver. Muitíssimo obrigada a todas. Obrigada, professora Alessandra. Obrigada às convidadas por terem aceitado o convite, por terem vindo cá partilhar uma conversa que certamente será muito proveitosa, não só para a academia, mas também eu acho que para uma sociedade como um todo, de um tema tão necessário e atual que vamos aqui a conversar um pouco. Sem demoras, eu já começo aqui com uma pergunta às minhas duas convidadas, no âmbito da minha investigação e de algumas inquietações sobre a transição ecológica, esse conceito que ajuda-me a destrinçar o conceito jurídico, na verdade, de transição justa. Então, mas por que um conceito de transição justa releva, né? A meu ver, aqui, é um conceito que propõe uma nova estratégia de crescimento alinhada não só com a sustentabilidade ambiental, mas com a sustentabilidade social e que inclua os cidadãos numa transição que se pretende justa. Então, a minha pergunta vai no sentido de saber, no espectro mesmo da biologia, que soluções de adaptação mais eficazes poderiam aqui ajudar os cidadãos a se adaptarem melhor a esses impactos climáticos? E essa transição? Começo eu? Sim. Por favor. Ora, sou Fernanda Cássio, como já foi dito, pois eu acho que adaptarmos às alterações climáticas, na verdade, significa tomarmos medidas para nos ajustarmos aos seus impactos, quer atuais, quer futuros. Portanto, esta adaptação passa por uma vasta gama de medidas que visam reduzir a vulnerabilidade aos impactos das próprias alterações, desde a plantação de variedades de culturas mais resistentes à seca, que é um dos problemas das alterações climáticas, até à melhoria da informação climática, dos sistemas de alerta precoce, até à construção de defesas mais fortes contra as inundações. À medida que os impactos das alterações climáticas se aceleram, incluindo as condições meteorológicas mais extremas e a subida das águas do mar, é cada vez mais urgente que os países e as comunidades se adaptem. Aqui a questão das pessoas é o centro de toda esta questão. Claro que as pessoas também contribuem para acelerar as alterações climáticas, mas também podem contribuir com ações mais ou menos eficazes para tentarmos mitigar, pelo menos, alguns dos efeitos. Esta adaptação às alterações climáticas, obviamente, enfrenta desafios, que incluem um financiamento adequado, o aumento do conhecimento dos problemas e como mitigá-los, restrições institucionais, daí a União Europeia que tem lançado uma série de medidas para tentar fazer face a estas questões, que têm sido, sobretudo, implementadas em países desenvolvidos, mas que têm que ser, com certeza, implementadas em países em desenvolvimento se nós queremos que elas sejam eficazes a nível global. Porque as alterações climáticas são globais, atingem mais fortemente os desfavorecidos, mas atingem-nos a todos nós. Os acordos internacionais com o objetivo global de adaptação e o balanço global são fundamentais para impulsionar o progresso nesta área. O mesmo acontece com os planos nacionais de adaptação, que são mais abrangentes,
que apesar das restrições, os países em desenvolvimento estão entre os que lideram o caminho para a adaptação às alterações climáticas. Posso acrescentar mais alguma coisa, talvez? Sou Cláudia Pascoal e tenho imenso gosto em estar aqui convosco hoje e obrigada. Obrigada pelo convite e por ter essa oportunidade de participar. Pegando um pouco naquilo que a Fernanda disse e nos desafios que temos pela frente, realmente o centro está um pouco nas pessoas. E na proteção, de alguma forma, das pessoas, sobretudo os mais vulneráveis. E realmente o clima sempre se alterou. O clima não é estanque, nunca foi, nunca será, com ou sem a espécie humana. Isso é algo que nós temos que ter absolutamente consciência. Portanto, as alterações do clima é algo que sempre aconteceu na história da Terra. O que acontece é que neste momento nós estamos a acelerar um processo de alterações que se pode, de alguma forma, virar contra nós. E, como a Fernanda estava há pouco a dizer, geralmente são os mais vulneráveis que vão sofrer mais, porque cá está, a tecnologia pode ajudar em muita coisa. Mas a tecnologia por si só também não é suficiente. Portanto, nós temos que ter a vontade de cooperar exatamente para mitigar, para diminuir os impactos, para tentar nos adaptar de alguma forma e diminuir os impactos que podem de facto virar-se contra nós cidadãos, em geral. E para isso há muito a fazer, desde logo a capacitação e a literacia. Uma população mais informada certamente está mais preparada, por um lado, para se defender, mas também para encontrar soluções, para colaborar na procura de soluções. Por outro lado, também, a nível governamental, a nível de quem tem a tomada de decisão, quem tem o poder de tomada de decisão, ou que faz a gestão, tem um papel absolutamente fundamental. Cá está, eu não sou da área jurídica, mas todos percebemos que a legislação nos pode certamente indicar os melhores caminhos de nos ajustarmos e de procurar orientar as nossas ações para melhores práticas. E isso é algo absolutamente fundamental e fascinante, porque pode alterar muito a forma de nós nos comportarmos no dia a dia, com repercussões, com impactos muito, muito significativos. Mas depois também no poder de tomada de decisão, na parte da gestão, também há muita coisa que se pode fazer, desde logo nas infraestruturas, e cá está aí a tecnologia, a infraestrutura, desde a construção de casas mais eficientes energeticamente, a ter comunidades energeticamente colaborativas, a termos uma maior capacidade de infraestrutura, resistir a determinadas alterações, quer de temperatura, quer de inundações ou de períodos de seca demasiado alargados. Mas isto falando em termos de infraestrutura cinzenta, a construção. Mas eu casaria aqui algo, na minha opinião, ainda mais importante, que é a infraestrutura verde. Porque a infraestrutura verde tem uma capacidade, de facto, de nos ajudar realmente a adaptar às alterações climáticas. Se nós vimos uma cidade árida, em que só tem a construção, ela vai ter temperaturas demasiado desagradáveis, vai ter amplitudes térmicas muito acentuadas, não vai reter água, não vai reter umidade e, portanto, isso vai ter um impacto imenso na vida de todos os seres vivos que lá vivem. Todas as espécies. E, muito em particular, também na espécie humana, que terá muito mais problemas de saúde, que terá muito mais vulnerabilidades a uma série de problemas que têm custos. E, portanto, agora vai a parte económica, não é? E, portanto, se nós não cooperarmos, se não tomarmos uma atitude mais proativa, vamos ter custos muito mais elevados e, portanto, realmente, mais vale prevenir do que remediar, porque os custos que isso tem para a saúde das pessoas e do ponto de vista também económico são tremendos. E, portanto, eu acho que temos aqui todas as condições para tentar juntar o conhecimento realmente da ecologia, o conhecimento da tecnologia, o conhecimento e o instrumento que é a legislação, com o poder político para tomarmos melhores decisões e do caminho certo. Obrigada, professora.
A minha segunda pergunta também vai para minhas duas convidadas. E o objeto dessa minha questão está aqui ligado também com as investigações engendradas pelo Centro de Excelência Jean Monnet, o CITDIG, sobre sustentabilidade tecnológica, cidadania digital. E sob um ponto de vista mais técnico, na verdade, e sob a ideia de sustentabilidade, né, que é que estamos aqui a falar, alguns avanços tecnológicos como inteligência artificial, automação, biotecnologia, também ajudam aqui a levar uma proteção talvez maior da biodiversidade. Então, o meu questionamento é, em que medida, né, essa transição digital pode estar aqui ao serviço da transição ecológica? São, em certo sentido, dois lados de uma mesma moeda. São transições irmãs aqui. Claro, é isso. Cláudia. Ok, vamos lá. A questão realmente da transição digital e da digitalização é absolutamente global, é um caminho sem retorno, diria eu. É um caminho sem retorno. Depende do estrago, eu costumo dizer. Como? Depende do estrago. Isso da inevitabilidade em ciência é sempre muito questionável, mas concordo contigo. Tendencialmente, eu acho tendencialmente não se vai voltar à era acho pastoril. difícil voltar atrás. Sim. Acho muito difícil voltar atrás. O que não quer dizer que só tenha prós. Eu acho que também tem alguns constrangimentos e algo também que é menos positivo. E são estes que nos interessam, sobretudo. E eu acho que também temos que estar alerta para isso. Primeiro, nós queremos que, de alguma forma, ao termos acesso a uma série de ferramentas digitais, e nomeadamente a utilização de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, que nos vai dar um poder preditivo, uma capacidade de antever problemas nunca visto na história da humanidade. E, portanto, esta vontade que todos temos de utilizar estas ferramentas para aumentar a nossa capacidade de previsão de problemas, de antecipar os problemas, de os tentar arranjar soluções para eles numa altura mais precoce. E por isso surgem uma série de ferramentas, agora muito em voga, os gêmeos digitais, os digital twins, que conseguem realmente fazer uma cópia, uma simulação em que há um gêmeo do problema que nós estamos a estudar. Pode ser o planeta, pode ser um ecossistema, pode ser algo em que nós simulamos tudo e conseguimos antever uma série de processos, de problemas. Isso é absolutamente fascinante, mas obviamente que também aumentando toda a nossa onda, que mergulhamos nesta onda da digitalização, também não é inócuo. Toda a computação tem uma pegada ecológica também tremenda e não podemos também esquecer isso. Portanto, eu acho que às vezes um certo bom senso, que é algo que parece óbvio, mas se calhar nem sempre, às vezes é aquilo que mais falta, mas algum bom senso e algum equilíbrio é aquilo que eu acho que nos deveria mover. Porque realmente as ferramentas digitais e a capacidade computacional é absolutamente fundamental para o avanço científico, tecnológico, de melhoria do bem-estar das populações e de melhoria do bom estado e da saúde dos nossos ecossistemas. Nós podemos ter, à distância, conseguimos ter acesso a uma quantidade imensa de informação. Por dados de satélite, por exemplo, nós estamos permanentemente a observar, ter instrumentos, ferramentas de observação da Terra através de satélites que passam de X em X dias e que monitorizam tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós temos permanentes Big Brothers à nossa volta, o que é interessante, porque nos permite recolher uma quantidade de dados absolutamente incrível, e isso é muitíssimo interessante e muito proveitoso, pode ser extremamente proveitoso. E se bem utilizado, pode ser muito importante. Por outro lado, a inteligência artificial, ao mesmo tempo, é algo um pouco até assustador. A capacidade de prever, de fazer, de escrever, de algoritmizar tudo e mais alguma coisa, ao ponto até de conseguir produzir obras de arte. Já se discute onde é que está
onde é que está realmente a diferença relativamente ao ser humano. Diz que é na intenção, há quem diga, não é? É só na intenção, porque a máquina não tinha uma intenção. É um conjunto de algoritmos, mas ao mesmo tempo é assustador. Eu acho que temos de ter aqui um balanço, algum meio termo, de utilizar os aspectos bons da digitalização e da tecnologia, que é, sem dúvida, importantíssimo, e para o avanço do conhecimento por um lado, mas também em prol da defesa do planeta e da defesa do bem-estar humano. Muito bem. A minha terceira questão prende-se também com as áreas de investigação das professoras. E no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, da Estratégia da Biodiversidade da União Europeia, a Lei de Restauro da Natureza, recentemente aprovada, parece trazer um novo fôlego, quem sabe, para a proteção também dos ecossistemas aquáticos, que muitas vezes é esquecido, inclusive, no debate climático e na aplicabilidade das políticas públicas. Então, do ponto de vista mesmo de ecossistemas aquáticos, né, por que a proteção desse tipo de biodiversidade, nomeadamente os ecossistemas de água doce, né, que são ecossistemas um dos mais ameaçados do mundo, né, podem aqui contribuir, na verdade, para que outras estratégias também do Pacto Ecológico Europeu possam avançar, né? Portanto, as especialistas em Sim. água estão aqui Que não metam com a água, palavra. não é? É verdade. É verdade. Pode ser tudo. Ok. Realmente os ecossistemas à escala global, os ecossistemas aquáticos, por um lado, são um pouco menos considerados, são um pouco menos conhecidos e explorados, e é quase um paradoxo, porque os ecossistemas aquáticos albergam mais de 10% da biodiversidade na Terra, mas ocupam, em termos de área, menos de 1% da área. Portanto, é uma explosão de biodiversidade. Uma explosão de biodiversidade. E essa biodiversidade é maravilhosa, é muito bonita, é muito interessante e é o alvo da atenção dos meus estudos, mas certamente que se há tantas espécies, elas terão o seu papel. Elas têm uma função. E, portanto, nós precisamos realmente de manter essa biodiversidade para manter o funcionamento dos ecossistemas. E as funções dos ecossistemas traduzem-se inevitavelmente em serviços, em bens e serviços para a humanidade. E, portanto, estas ligações temos que as ter presentes quando falamos de ecossistemas em geral e ecossistemas aquáticos muito em particular, que são dos mais vulneráveis. Portanto, fazendo esta ligação em que são dos mais vulneráveis, são dos mais degradados, albergam mais de 10% da biodiversidade terrestre e ocupam uma área relativamente pequena, menos de 1%, é algo que tem que nos preocupar, é algo que nós temos que atuar. E esta biodiversidade tem inevitavelmente uma função absolutamente fundamental. Se os seres vivos não estiverem nos ecossistemas, se esta biodiversidade não estiver lá, não vai haver decomposição da matéria orgânica, por exemplo, não vai haver produção primária e não vai haver fotossíntese, ou seja, também não se liberta oxigênio, não vai haver mitigação dos gases de efeito de estufa, porque os rios têm essa capacidade. Não vai haver depuração da água. Não vai haver depuração da água. Proteção contra a erosão dos solos. Exatamente, exemplo, são hectares. Os ecossistemas aquáticos são hectares naturais, em que as coisas funcionam. Economicamente sustentáveis. E autossustentáveis. Autossustentáveis, não é só economicamente, é mesmo autossustentáveis. Desde que fala-se agora muito realmente no restauro, porque grande parte destes ecossistemas estão degradados. E, portanto, nós temos os que estão em bom estado, temos que os manter, os que estão degradados, nós temos que tentar reverter o processo. Claro. Porque estamos numa zona, num ponto de inflexão. Pode ser um ponto de não retorno. Claro. Pode ser um ponto de não retorno. E, portanto, nós temos que tentar inverter um pouco essa situação, caminhando para ações de restauro, e por isso a União Europeia aprovou, e muito bem, este plano. Estamos na década para o restauro, e este plano que vai ser implementado e que está a ser implementado vai trazer aqui um novo fôlego, uma nova esperança
para tentar reverter um pouco esta situação. É que, pegando na primeira pergunta que a Nathalie vos fez sobre a adaptação às alterações climáticas, é que não basta adaptar-se às alterações climáticas, é preciso restaurar a natureza mesmo. Também é preciso restaurar. E, portanto, e esse restauro deve passar por soluções, o mais possível, baseadas na natureza. Claro. Porque são autossustentáveis. Eu posso ter uma hectare, ela precisa de manutenção, eu tenho que fazer a construção, eu tenho tecnologia, tenho que ter mão de obra, eu tenho que ter sempre dinheiro, a injetar dinheiro para esse restauro. Se eu tiver um restauro natural, se eu tiver uma solução com base na natureza, e no caso de um ecossistema aquático, basta ter às vezes uma boa floresta ribeirinha à volta, para criar conectividade, basta ter boa qualidade e boa qualidade da água e manter essa qualidade da água. Os seres vivos fazem-no por si. Eles são autossustentáveis, eu não tenho que me preocupar mais, não tenho que gastar mais dinheiro nenhum. Isto foi um exemplo muito interessante em Nova Iorque, em que houve um estudo, o presidente da Câmara à altura tinha uma zona degradada que abastecia a água de Nova Iorque e que aquela zona estava muito degradada e a água que ia ser fornecida aos cidadãos estava em risco, a qualidade da água estava em risco. E, portanto, ele encomendou um estudo em que ou faria um restauro ecológico daquela zona ou construiria uma grande hectare. E o que estava em causa eram milhões e milhões e milhões de euros. O restauro ecológico, por muitos milhões de euros que custasse, era muito inferior ao investimento da hectare e muito inferior aos custos de manutenção, porque a partir do momento que está implementado, as coisas funcionam. Claro. E é muito mais racional, digamos assim, evitar que a catástrofe aconteça do que depois remediar, como dizias, porque nós estamos a ver, vimos no Rio Grande do Sul, no Brasil recentemente, cidades inteiras desaparecidas. Não é? Porque se o solo é exaurido, já não absorve a pluviosidade, o rio depois não pede licença para passar, vai adiante, não é? É a força da natureza. E, portanto, cidades inteiras, pura e simplesmente, desapareceram. E a reconstrução vai sair do bolso do contribuinte, certamente, não é? Portanto, mesmo em termos econômicos, como disseste bem, é muito mais rentável, não é? Prevenir. Desculpa. Fernanda, pois, por favor. eu não é que tenha assim muito a acrescentar ao que a Cláudia disse. Eu acho que é também um pouco neste alinhamento que vem a questão da Comunidade Europeia propor o aumento de áreas protegidas. Para quê? Para exatamente manter a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas e os serviços que eles nos fornecem. Claro que essas áreas protegidas têm que estar forçosamente bem geridas e conservadas, porque senão não vão desempenhar o seu papel. Isso é muito importante do ponto de vista socioeconómico. Agora, é importante saber se as restrições ecológicas e socioeconómicas podem realmente afetar estas áreas protegidas, não é? Aqui achamos que as ameaças à biodiversidade no contexto socioeconómico e os esforços de conservação têm vindo a ser aplicados a muitas áreas e considerando áreas protegidas em cerca de 25 países, quer europeus, quer africanos. E às vezes nós só olhamos para a Europa como sendo o local, digamos assim, por excelência, que se preocupa com estas questões da biodiversidade, mas não só. E, portanto, é muito importante aumentar as áreas protegidas e pedia-se que até, não sei se era 20, 30, Cláudia ajuda-me, aumentassem 25% ou 30%, não era? As áreas protegidas. Exatamente porquê? Porque pressupõe-se que nesses espaços a biodiversidade está protegida, as funções dos ecossistemas estão mais facilmente asseguradas e os serviços, como a Cláudia disse, que é muito importante. E, portanto, realmente, face a este declínio da biodiversidade, nós estamos a tentar, a humanidade, na verdade, através dos seus políticos, tomar medidas que possam vir a aumentar a proteção à biodiversidade. É evidente que há muita biodiversidade que já foi perdida, não voltaremos a tê-la. Mas há uma coisa que é muito importante e que hoje em dia os cientistas se preocupam mais do que se foi o elefante que desapareceu, é qual era o papel no ecossistema do elefante. Será que o rinoceronte pode fazer o mesmo? Então, se sim, nada está perdido, porque há uma espécie que toma lugar, mesmo nicho ecológico, e desempenha uma função semelhante. E, portanto, se calhar,
nós temos que nos preocupar muito mais quais são as funções dos ecossistemas que têm que ser mantidas e que espécies são capazes de as assegurar. E assim nós vamos defender um planeta mais seguro, mais justo para todos e economicamente mais sustentável. Se é que a economia Mas agora pode que ser falaste em espécies emblemáticas, espécies grandes, que são icónicas, não é? Claro. Ninguém quer perder o rinoceronte. Nem o Ninguém elefante. quer perder o elefante. Claro. Mas O pode fungo haver, tanto faz. mas pode haver espécies pequeninas, porque os pequeninos também contam. Claro. Pode E de haver que espécies maneira? pequeninas, não é? Menos emblemáticas, menos icónicas, e que ninguém liga nada, e podem ter um papel absolutamente fundamental. E nesse sentido é muito importante o apoio à investigação e que se continue a explorar em que medida este declínio de biodiversidade pode contribuir para aquilo que eu há pouco falava, que é o ponto de não retorno. Sim. Agora a questão que falávamos dos serviços de ecossistemas não é tudo um mar de rosas, porque os serviços de ecossistemas são bens e serviços. Se eu exploro água, estou a fornecer um bem. Mas se eu exploro demais, eu vou perder outros serviços. Claro. Eu vou extrair madeira. A madeira é um serviço providenciado pelo ecossistema, pela floresta. Mas se eu vou explorar a madeira, eu vou pôr em causa a floresta. A seguir não tem regulação do clima. A seguir não tem oxigênio. É que isto são tudo trade-offs, são tudo balanços, são tudo compromissos e temos que estar cientes. Por isso é que a capacitação e a educação é fundamental. Não há respostas únicas, mas nós temos que ter uma visão global que nos permita tomar uma decisão informada. Sim. Sim, E é por isso também que cá estamos, não é? Para difundir a ciência, porque também é este um dos objetivos deste nosso Espaço Único, difundir, não é? Aquilo que nós investigamos nesta casa. E se me permites, a verdade é que a ciência é feita nas universidades, com elevadíssima qualidade neste momento em Portugal também, mas chega pouco aos cidadãos. E isso é uma questão muito importante, porque um cidadão não informado não pode participar em ações que são da sua responsabilidade. A democracia é um assunto Não de é? cidadãos bem informados. Porque a desde verdade sempre, não podem ser só os governantes e os políticos a decidir como é que nós vamos proteger as espécies. Não é? Eles estão nos seus gabinetes, podem fazer leis interessantes, fáceis de aplicar incentivos, mas nunca mais além do que isso. Eu aqui há uns anos fiz um projeto que tenho muito orgulho, parou com o Covid, infelizmente, chamava Ciência sobre Rodas. Era uma carrinha. Esse projeto foi alvo de um financiamento fundamental, foi a Câmara de Braga que concorreu, com Guimarães. Braga deu autocarro e motorista e Guimarães pagava a 2 bolseiros. E eles tinham um site onde as pessoas diziam o que é que gostariam de fazer. Eu quero ir ver como é que está a qualidade da água do rio da minha aldeia. Eu cá gostava de saber quais são os perigos e as vantagens de utilizar nanomateriais. E por aí fora. Era um projeto muito engraçado, porque as pessoas inscreviam-se no site, tinham uma breve descrição da ação, quanto tempo durava, o que precisavam levar, farnel ou não, e parou com o Covid. Um dia destes, pode ser que os senhores presidentes da Câmara de Braga e de Guimarães ouçam e se lembrem de voltar a ativar esse projeto, que nem se torna muito caro e que eu acho que é de uma grande mais-valia. E, por exemplo, este tipo de questões podiam ser lá incluídas, porque não é obrigatório só fazer trabalho de campo. Também é importante dar a conhecer temáticas aos nossos jovens. Eram ações dos 8 aos 18. É evidente que, se calhar, eu não vou conseguir explicar a uma criança de 8 anos o que é isso ser uma sociedade justa, mas posso explicar-lhe a importância da biodiversidade que eles percebem. Muito bem, não é? Sim. E era isso que eu queria acrescentar. Obrigada, professora. A minha próxima questão, na verdade, eu acho que as professoras, em parte, já responderam, que é justamente sobre serviços de ecossistemas, né? Porque, provavelmente, a avaliação de serviços de ecossistemas talvez seja um meio relevante e eficaz de dialogar tanto com os agentes econômicos, com a sociedade e com os tomadores de decisão. Então, a minha pergunta seria realmente nesse sentido: por que que devemos incentivar o desenvolvimento dessas avaliações de serviços de ecossistemas? Então, acho que pegando mesmo no gancho do que a professora já falou, a professora Cláudia e a professora Fernanda. Sim.
Queres que comece? Não. Sim, é mais fácil dialogar com não especialistas falando dos bens e dos serviços que todos percebem. Se não houver abelhas, se não houver insetos, não há polinização. Não há polinização, temos os dias contados, não há que saber. Eu acho que as pessoas percebem isto. Acho que se percebe também, se não houver água, que é um bem essencial, não existe vida, não há floresta. Eu acho que são coisas muito simples e depois perceber, não é, que a biodiversidade é como se fossem os tijolos de uma casa. É como se fosse o suporte aos tijolos, a base de uma casa, e que exercem funções e que depois as coisas ficam funcionais. E esse conceito, eu acho que é relativamente simples de ser transmitido à sociedade em geral e aos políticos em geral. E temos que depois o transformar em outra coisa, que é de não só valorizá-lo, avaliá-lo e valorizá-lo, mas também valorar, ou seja, dar-lhe um valor. Quantos euros é que isto vale? Quais são os euros? Quais são os euros que custa eu ter isto ou não ter isto? Tenho isto, vale X euros. Não tenho. Quanto é que eu tenho que pagar por não ter? Quais são as medidas de compensação? E quanto é que isso custa? A ecologia está muito mais ligada à economia do que às vezes está completamente ligada à economia. Aliás, a origem da palavra é comum. Claro. Ecologia, economia. Portanto, é completamente comum. E a mim fascinam ambas as áreas. Eu, se não fosse para a ecologia, iria para a economia, porque são duas áreas que são absolutamente fascinantes e que têm que casar. Tem que casar. Isso é muito importante. E, aliás, o Pacto Ecológico Europeu está baseado nessa ideia. Ou seja, nós não podemos ter qualquer pretensão deslocada de uma transição ecológica retirando a economia dessa equação. Não podemos, de forma alguma. E, portanto, a ideia é reconverter os setores econômicos, leva-se muito tempo, 25 anos para reconverter um setor econômico, mas fazê-lo num sentido amigo do ambiente e que seja lucrativo, quer dizer, não podemos ter ilusões. Gasta-se muito para reconverter um setor econômico? Obviamente, claro que sim, já sabíamos que é um esforço como um esforço de guerra. Mas a verdade é que é preciso, chegamos no ponto limite, como explicavas, e é possível lucrar, né, com essa transição, é possível ser economicamente apelativa a essa transição. Sim. E eu penso que é isso que vocês estão a tentar... E há mecanismos, há pagamentos. A população, por vezes, não só os governos, o governo também, os governos dos diferentes níveis, do local ao regional ou nacional, de diferentes nações, podem querer contribuir para pagar, para ter medidas de compensação, mas as próprias pessoas podem estar na disposição de pagar para manter os serviços dos ecossistemas. Pagamento pelos serviços de ecossistemas. Porque se eu não tiver aquele serviço, a minha vida fica em risco. Qual é o valor, qual é o preço da água e qual é o valor da água? O valor da água é muito superior ao preço da água. Claro, claro. Se a água custasse o triplo, eu pagava o triplo. Todos nós, não é? Todos nós. Sim, todos nós. Portanto, o valor... Peço desculpa, sim. E isso dá até um sentido de participação pelo próprio cidadão, de conhecer... De envolvência, de envolvimento. Exatamente. Né? É justamente o que a professora acabou de falar da democracia, do processo mesmo de participação pública do cidadão e ele se sentir fazer parte dessa transição. Sim, porque não é só vantagens, as pessoas também convém clarificar isto, não é? Se nós queremos proteger de alguma forma a natureza, nós vamos ter alguns benefícios a médio e longo prazo. Não é a curto prazo. Se nós queremos o atalho para ter o lucro rápido e fácil, estragamos tudo, não é? No Alentejo, eu que nasci em Évora, costuma-se dizer planta videira para mim, o olival para os meus filhos e o montado, o carvalho, para os meus netos. Isto é sustentabilidade, é pensar nas diferentes fases. Isto é pensar nas diferentes fases. Se nós pensamos só no lucro fácil e rápido, nós vamos comprometer o nosso próprio futuro, não muito longínquo, e vamos comprometer todas as gerações futuras, o que também não é minimamente uma transição justa. Isso que estás a dizer é relevantíssimo, sobretudo no setor da agricultura. Tu falavas da polinização, não é? Se as abelhas desaparecessem, também nós. Já dizia o Einstein. Exatamente. 3 ou 4 anos durava a humanidade. Pois, mas é muito importante, sobretudo porque nós vivemos um momento histórico em que há um mito de que ambiente
e a agricultura estão de costas viradas. É impossível. Os agricultores dependem de um ecossistema funcionar, de um ambiente saudável, etc. Completamente, mas aliás, hoje em dia, peço só desculpa, nas videiras, se repararem, já não há aqueles corredores entre as videiras limpinhos. Deixa-se crescer as ervas, digamos assim, exatamente para aumentar a biodiversidade e fazer com que as videiras se tornem mais resistentes às pragas. Depois também há uma coisa muito engraçada que eu não sabia, aprendi aqui há uns anos. Há muitas videiras que no início da fila, daquelas que são plantadas no sol, têm uma roseira. Porquê? Porque a roseira é muito sensível às pragas que atacam a videira e, portanto, mal há sinal na roseira, os agricultores põem-se a... tentam ver o que é que é de fazer para resolver. Mas eu gostava de fazer um desafio à Nathalie. Não foi só ela que nos desafiou. Eu acho que estes assuntos que a Nathalie está a estudar, e se calhar com a nossa contribuição, era capaz de ser engraçado fazer um jogo tipo Monopólio e pôr valor às coisas para as pessoas jogarem. Portanto, como nós jogávamos ao Monopólio, como éramos jovens, eu penso que agora já não se usa jogar ao Monopólio. Acho que sim, mas há outras coisas que se jogam. Mas pode ser um Monopólio digital. Adaptar. Claro, digital. Sim, atualmente, sim. E podia ser engraçado. E se calhar as pessoas podiam jogar digitalmente e fazerem chegar aos promotores do jogo novas questões com novos valores. É um desafio. Eu, como gosto muito de brincar, ainda não cresci, acho que nunca vou crescer. Era isto que eu queria desafiar a Nathalie. Obrigada pela provocação. E quem sabe... Não, sim, é para fazer, Nathalie. Sim, e num ambiente digital, Sim. perfeitamente possível. Sim, É fácil. Sim. É praticável. Então... Pegando na provocação da professora Fernanda Cássio, e justamente nessa linha mesmo de aplicação de políticas para a proteção da biodiversidade, existe eu até chamo de mito mesmo, que até a comunicação e a política coloca de conflito entre proteção da biodiversidade com outras políticas ambientais, né? Aqui a professora citou as videiras, por exemplo, a questão também de retirar os arbustos para prevenir os incêndios e depois aquilo entrar em conflito com a distribuição das espécies de polinizadores daquela área. Enfim, por que devemos justamente incentivar, né, que são, na verdade, políticas irmãs, né, da biodiversidade e outras políticas ambientais, porque elas andam juntas. Né? Tem que ser pensadas de uma forma integrada. Exatamente. E muitas vezes a biodiversidade sai perdendo nesses conflitos. Eu li no outro dia, no jornal Vale o que Vale, que tínhamos colocado bisontes em Portugal. Eu não sei porque bisontes, porque há cabras, há garranos. Sim. Exatamente para prevenir os incêndios, não é? Porque eles se alimentam da vegetação, não é? E, portanto, há menos material de mato para arder. Isso acho que pode ser feito perfeitamente com as nossas cabras, com os nossos garranos, que ainda por mais são emblemáticos aqui nesta zona, e em todas as zonas do nosso país temos herbívoros que com certeza que se consolidarão com esses pastos, em vez de terem que ser alimentados com rações que custam dinheiro e com certeza que não são tão saudáveis para o animal, e se é um animal cuja carne nós comemos ou leite bebemos, se calhar não terá tanta boa qualidade como se fosse naturalmente criado nesses prados e ao mesmo tempo ajudando a combater os incêndios. Muito mais barato de comprar canadeiros, que depois avariam, depois não há dinheiro para o combustível, depois não há água na barragem para apagar o fogo. E, portanto, eu acho que são este tipo de medidas, às vezes que até parecem naifes, que os Estados deviam implementar. E não coisas caríssimas, que todos nós temos que pagar e que muitas vezes o seu grau de eficácia não é assim tão elevado como possamos pensar. A União Europeia tem uma política própria para isso, que é do prado ao prato. Fizemos aqui, inclusivamente, um Juniors to Seniors com o Júlio Rafael Pinto, precisamente sobre este tema. E é uma questão muitíssimo interessante. Um programa doutoral. Um programa doutoral. Nós sabemos? Sim, com a UTAD e não sei o que mais, que é assim que se chama. Claro. AgriChains. Mas complementando um pouco a questão do conflito
homem-natureza, que é desde sempre que acontece. E por isso, cada vez mais, nas reservas, a espécie humana tem que ser considerada. Hoje em dia, as reservas da biosfera e tudo mais já não é o conceito de parque natural, como nós tínhamos antigamente, já não é o mesmo conceito. A espécie humana tem que estar integrada e tem que ser considerada. E é mais uma espécie, até com algum estatuto especial, mas tem que ser considerada de uma maneira holística. E o conflito agricultura e natureza e clima é outro grande problema. Eu coordenei não há muito tempo um projeto a nível europeu que era o Climate Alert, em que tínhamos exatamente a tentativa de lutar por uma sustentabilidade agrícola e climática. E na água, nomeadamente no setor da água. E são desafios imensos, porque quanto mais não seja a agricultura, é quem mais consome água. 70% do uso da água é para a agricultura. E quando o agricultor a utiliza, devolve-o contaminado à natureza, porque entretanto passou pelos fertilizantes e pelos agroquímicos portanto, é evidente que isto cria aqui algum conflito. Mas alguém consegue viver sem agricultura e sem alimentos? Não. Portanto, temos que encarar isto de uma forma natural. É a biotecnologia que faz uma carne plastificada. Sim, mas podemos ter soluções biotecnológicas, sem dúvida, mas não conseguimos eliminar totalmente a agricultura. Se bem que já não temos mais terrenos férteis e terrenos aráveis, não é só serem férteis, aráveis, possíveis de ocupar. Portanto, temos de ter uma lógica de pensamento de proximidade, de ações locais, se calhar trazer a agricultura para as cidades ou para os nossos terraços, para as nossas varandas, ter uma lógica. Temperar as cidades e as tornar mais bonitas. Imaginemos, por exemplo, aqui esta torre do edifício Santa Bárbara. Não tem nada contra o edifício em si, mas a torre não há dúvida nenhuma que é um bocadinho grande mais para o espaço físico, onde está inserida, numa cidade de centro histórico. Se ela estivesse toda coberta com uma parede verde, com pepinos, pimentos e morangos por ali abaixo, era lindíssimo. Seria visitada pelo mundo inteiro, não por é? essa Toda razão. a gente vinha tirar selfies ao pé do morango e do pepino e da cabacinha que vinha vindo lá de cima do telhado. Portanto, eu acho que isso é um negócio interessante, não é? Que deve dar dinheiro, porque temos que tratar da horta, mesmo sendo vertical. E, portanto, eu penso que há um conjunto de soluções e de propostas que nós podemos fazer. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, embora reconheça que há aspectos em que o ser humano não pode estar muito otimista, questões de guerras, etc. Mas eu tenho, por exemplo, uma fé imensa na nova geração, que é muito mais culta, é muito mais... Às vezes diz, não sei o quê, não querem saber de nada, não sei o quê. Não é verdade. É uma geração mais bem preparada que nós alguma vez tivemos. E o que eu queria que elas se mantivessem em Portugal, que eles olhassem para o nosso país e nos ajudassem a crescer. Uma pessoa como eu, que deu aulas numa universidade de 41 anos, que já fiz 41 anos de universidade, o meu maior orgulho é quando sei que os meus estudantes, por exemplo, todos os estudantes que fizeram doutoramento comigo, sem exceção, tirando uma que fez hoje, portanto não há tempo, e com a Cláudia e outra investigadora, têm um emprego. Ou estão numa universidade, ou estão num instituto público, ou dão aulas não sei aonde. E, portanto, para nós é uma satisfação. Ou seja, não adquiriram só conhecimento, como o estão a pôr ao serviço da sociedade. E isso é fundamental. Qual é a maior tristeza que eu sinto? É quando vejo jovens de 20 e poucos anos, muito bem formados, vão lá para fora e não voltam mais. Não voltam, não têm salários, não têm dinheiro para pagar uma casa, construir uma família. Aí é que eu acho que o governo devia ter uma visão mais estratégica, produzir ações reais. Não sei se há IRS jovens, se isso serve para alguma coisa. A mim não me parece, mas pronto. Mas eu não sou política, nem sei medir essas medidas, digamos assim. Agora, há uma coisa que eu costumo dizer. Nós exportamos os nossos jovens bem formados. Que tal cobrar uma taxa sobre isso? Custaram 20 mil euros ao Estado durante não sei quantos anos. Então pronto, o país que os tem, faz favor, pague. É como os produtos químicos, os alimentos que nós vendemos,
recebemos de volta De algo, qualquer não forma, é? Fernanda, a União Europeia também existe para isso, para que as pessoas possam Sim, circular sim. e fazer a sua vida onde Eu quiserem, sou não é? apologista que haja uma circulação absolutamente também. livre. Mas o problema é que os outros não vêm muitas Vem, vezes. vem. Temos um virão, balanço virão, positivo, até de temos, migração temos, temos um temos balanço recebido positivo. muita Migração, mas gente. não é em todas as áreas Temos de recebido muita conhecimento. gente. não Temos é? de nos tornar mais atrativos É, financeiramente. mas E temos não é em recebido todas muita as áreas de gente. Eu conhecimento. também, pegando no otimismo que a Fernanda dizia, no Brasil costuma dizer que um otimista pode errar, um pessimista já começa errando. Portanto, vamos ter né, uma boa vibe de que as coisas sim. hão de progredir. Não, eu Está aqui a Nathalie. Sim. Olha, a Nathalie veio do Brasil especificamente para fazer o mestrado em Direito da União Europeia e está a contribuir para a comunidade Claro. académica Que é muito importante. portuguesa e é muito Sim, importante que assim sim. seja. E, Diga, Nathalie. continuo. Acho que sim. E eu acho que, sobretudo, os nossos países chamados irmãos, dos PALOPs, como nós temos em conjunto uma língua e uma cultura, porque temos em todos eles, desde uma cultura de forma de estar, de falar, de gastronómica, eu acho que nós devíamos ter maiores intercâmbios, não digo com todo o mundo, claro que também é importante, mas sobretudo com esses povos. Para quê? Agora que já não há colonização, já não há fantasmas, não é? Aprendermos a voltarmos a respeitar, a conhecermos e crescermos em conjunto. Eu acho que nós Sim. temos muito a fazer, eu não digo tanto no Brasil, que é um país com 200 milhões, portanto tem de tudo, Sim. como se costuma dizer, não há nada que não haja no Brasil, mas há outros países africanos mais pequeninos, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc., que se calhar... Caríssimas, estamos a ficar Sim. sem tempo, temos que avançar. Sim, mas só para finalizar, já estamos mesmo a terminar aqui as minhas inquietações e pegando na palavra aqui que a professora Fernanda colocou aqui de fantasmas, que é justamente esses fantasmas, esses conflitos criados muitas vezes entre políticas para a proteção da biodiversidade e outras políticas ambientais. Criadas artificialmente. Exatamente. Também com outras políticas sociais, né? Então, na opinião da professora Fernanda, por exemplo, queria saber da professora se, então, é possível criar novas áreas de proteção ambiental, né? E que possa conciliar ali com as populações mais vulneráveis economicamente daquela mesma área, né? O que é muito importante para a ideia de transição justa. Exatamente. É esse o seu ponto, não é? Já que o cidadão está inserido nessa transição justa e estamos aqui em conciliação com a proteção da biodiversidade com criação de novas áreas de proteção. Recordando que o lema da transição justa é não deixar ninguém para trás, não é? Depois foi apropriado em campanhas eleitorais, etc., mas é um tema, é um lema que a União Europeia introduziu precisamente para essa ideia de transição justa. Como é que não se deixa ninguém para trás é obra, não é? Sim. Mas também na academia estamos a tentar escrutinar isso. Por favor, Fernanda. Eu acho que há sempre espaço para criar novas áreas protegidas e passo o pleonasmo para proteger as que já existem. Sim. Porque quando eu penso numa área protegida, nós pensamos em proteger a biodiversidade. Certo, mas a biodiversidade é muito abrangente. Nós somos biodiversidade. E nós também precisamos de proteção, nós precisamos de poder ir aos Gerês, usufruir de um rio limpo, lindo, umas árvores, ouvir os passarinhos, os garelinhos, etc. Estamos a proteger a nossa saúde mental, Claro. que é das coisas mais importantes, que não tem preço a nossa saúde mental. E eu acho que nós podemos proteger a biodiversidade num agroecossistema, não é? Nós estamos a produzir alimentos, mas podemos fazê-los de uma forma protegida e manter lá os coelhinhos, as lagartinhas, etc., que não comam a videira toda, claro. Mas podemos ter isso tudo e, portanto, eu acho que há sempre espaço para áreas protegidas enquanto houver planeta, enquanto houver terra, enquanto houver mar. Nós estamos a falar de áreas protegidas, estamos a pensar no solo, mas nós temos áreas protegidas marinhas e que para Portugal são muito importantes. Nós temos uma das maiores zonas económicas europeias. Temos um país pequenino, mas com muito mar. Aliás, que sempre aproveitámos, não é? Demos a conhecer ao mundo o mundo. Mas o mundo é que se esquece de nós às vezes. E Mas nós o mundo já temos, existia. mas o mundo já existia. mundo, noutro sentido. Nós temos zonas protegidas marinhas muito importantes nos Açores, por exemplo, que são com uma biodiversidade extrema, são hotspots de biodiversidade, que são protegidas.
mas queremos continuar a proteger, quiçá alargar. Parece que já estamos sobre a hora, parece que já estou a ver... Ainda temos algum tempo. Eu tenho uma última questão aqui, já para finalizar essa conversa, que por mim se estendia, mas eu direciono aqui uma questão para a professora Cláudia Pascoal, sobre gestão de risco. Só voltando aqui um bocadinho na nossa conversa, que não é uma questão necessariamente nova, né? A gestão de riscos utiliza aqui um conjunto, né, de soluções para a proteção da biodiversidade. Então, na opinião da professora, por que devemos aqui contribuir para essa gestão de riscos e por que a transição, de que forma, na verdade, a transição digital, né, pode aqui contribuir justamente para a redução desses impactos, adaptação a esses impactos e justamente nessa linha de gestão de riscos. Não sei se me fiz entender. Acho que sim. Sim. Na verdade, o risco é também uma probabilidade da ocorrência de algo, está associada à probabilidade da ocorrência de algo que pode ser prejudicial. E, portanto, nós conseguindo ter um maior número de dados em que toda a parte digital e todas as ferramentas que existem atualmente para recolha de dados de uma maneira muito mais em grande escala, aquilo que nós hoje em dia chamamos de Big Data, e que depois tratamos esses dados também a uma escala muito mais robusta, permite-nos, sem dúvida, ter não só a informação, mas transformar essa informação em conhecimento, porque informação e conhecimento não é necessariamente a mesma coisa. Toda a gente percebe que há uma grande diferença, não é, em ter um conjunto imenso de dados e transformar esses dados e essa informação depois em conhecimento, e conhecimento ao serviço da nossa sociedade, nomeadamente para gerir riscos de incêndios, riscos de cheias, riscos de vagas de calor, epidemias, sem dúvida, que também muitas vezes também pode haver planos de diminuir de facto esses riscos, mas precisamos de dados, precisamos de informação e transformar esses dados em conhecimento. E sem dúvida que as plataformas digitais, as ferramentas digitais e toda a transição digital nos pode ajudar nesse sentido. Obrigada, professora. Sim? Sim. Eu estive a ouvir tudo que tem para nos ensinar atentamente, todo o conhecimento que partilharam conosco, e eu acho que, em larga medida, aquilo que foi aqui dito confirma um pouco uma das nossas hipóteses no âmbito deste Centro de Excelência Jean Monnet, que é a seguinte: a tecnologia não é apenas um fator determinante para o tratamento das outras dimensões da sustentabilidade, a ambiental, a econômica e a social, mas sim uma dimensão, ou pode ser uma dimensão autônoma da própria sustentabilidade, porque, se individualmente considerada, a tecnologia pode inviabilizar o processo sustentável e, por fim, a própria humanidade. Portanto, cumpre-nos assegurar que não seja a própria tecnologia a geradora de um colapso civilizacional que importa evitar, não é? Mas, de qualquer forma, caríssimas, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade e, sobretudo, Obrigada por estarem nós. à frente deste centro de inovação e biosustentabilidade e do CBMA, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental. Eu acho que posso dizer frontalmente que estamos aqui diante de duas grandes investigadoras da Universidade do Minho e responsáveis, sobretudo, por trazer esse conceito de sustentabilidade para as várias áreas do saber nesta casa. Antes de tudo, muitíssimo obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada a nós. Obrigada a nós por esta oportunidade. Obrigada. Nathalie, muito bem escolhido. Parabéns. Obrigada. E muito sucesso para o seu trabalho. Obrigada. E aqueles que nos acompanharam, muitíssimo obrigada. Nos vemos no próximo programa do Espaço Únio, seja este Juniors to Seniors ou outros formatos. Muitíssimo obrigada.